É uma grande alegria para mim poder estar aqui junto com você, juntamente com você, num momento tão especial para essa igreja, os pastores, para o pastor Antônio e Débora, para toda a liderança dessa igreja. Eu quero agradecer imensamente o convite, a honra de poder estar aqui participando desse momento único, especial, 9 anos da igreja Verbo da Vida de Interlagos. Glória a Deus, muitíssimo obrigado, pastor. A gente vem acompanhando vocês há muitos anos, né? Desde o início da obra. Na verdade, acompanhamos o pastor Antônio e sua família desde a época em que eles congregavam no Verbo da Vida Pinheiros. E ainda que a distância geográfica nos ofereça uma certa limitação, mas, queridos, os nossos olhos, a nossa atenção está em toda parte, aonde tem um pouco da nossa, ou uma parte da nossa família da fé. Amém? Então pode ter certeza, queridos, que lá de Campina Grande, a gente tem visto tudo que tem acontecido aqui e celebrado com vocês, cada conquista. Ano passado tivemos esse evento, né, aqui com o telhado, estávamos lá orando por vocês, cooperando, contribuindo. E, queridos, é tão maravilhoso ver como o diabo pode tentar o que quiser, mas ele não impede o avanço da igreja, ele não impede o progresso do evangelho. Ao contrário, as suas tentativas, os seus intentos serão frustrados e o plano de Deus vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir, querido, nessa igreja, vai se cumprir na sua vida. Aquilo que está escrito, estabelecido por Deus, é uma sentença sobre você, na medida em que você agarra no seu coração, não abre mão por nada. Vai acontecer, vai acontecer. Amém? É uma grande honra poder estar aqui nesse período inicial. E eu fico feliz por estar no início, porque eu sei que tem grandes pregadores aí depois, né? E eu tenho certeza, queridos, que vamos ter uma noite regada pela inspiração de Deus ao seu coração. Coisas maravilhosas vão acontecer, porque você decidiu estar exposto nessa noite à unção, à palavra, aquilo que Deus e somente Ele pode construir no seu coração. Amém? Parabéns, Verbo da Vida Interlagos, pelos seus 9 anos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, que você celebre mesmo, que você valorize, que você reconheça a importância de ter essa igreja aqui funcionando. E quero agradecer ao pastor também, mas toda a sua equipe de liderança, trabalhadores, a você que de alguma forma assumiu uma responsabilidade nesse corpo local, para que essa igreja seja o que ela é, para que essas portas permaneçam abertas. Essas portas aqui, queridos, não são portas simples de um prédio, mas são um lugar de transformação, de salvação, lugar de resgate, lugar em que pessoas vão ter necessidades supridas, atendidas por uma resposta que vem de Deus. É por isso que somos uma igreja Verbo da Vida aqui em Interlagos e em cada um dos lugares, de tantos lugares por onde você encontrar um Verbo da Vida. Queridos, nós somos parte de uma grande família. Hoje somos 545 igrejas. E olha que bênção, estamos crescendo, a cada ano crescendo mais. Esse ano, somente em 2025, foram 30 igrejas adicionadas ao nosso ministério. E como falamos, queridos, nós não contamos o número pelo número, mas entendemos que cada corpo local, cada igreja, cada célula ou núcleo ou reunião, agrupamento de pessoas que começam a se reunir para se exporem à palavra, isso representa, queridos, uma dinamite no fundamento das obras de Satanás. Você entende isso? Como um explosivo, queridos, como uma granada nesse fundamento das obras de Satanás. Porque a Bíblia fala sobre obras
do diabo. Isso significa que as suas ações, elas não são descoordenadas, não são aleatórias, não. O diabo, ele trabalha com intentos. Paulo disse: não desprezeis os seus desígnios. O diabo trabalha de forma coordenada, queridos, mas nada que possa parar o trabalho da igreja. Amém? O Senhor e a sua obra são maiores, mais fortes, e nós vamos avançar. E você é parte dessa grande família, queridos. Aqui no Brasil e em tantas outras nações, aonde tiver um verbo da vida, você pode ter certeza que você vai estar em casa. Quando cheguei nessa porta hoje à noite, minha primeira vez, que honra, queridos, estar aqui com vocês. Minha primeira vez aqui no Verbo da Vida de Interlagos, e um irmão falou comigo ali no início, ele disse: sinta-se em casa. E eu disse: com certeza, já estou em casa, já estou em casa, familiarizado aqui com você, minha família em Interlagos. E é assim, queridos, vocês receberam aqui há algumas semanas o pastor Josué do Japão, pois tem uma parte da sua família lá no Japão também. Não é maravilhoso, querido? Tem uma parte da sua família no Japão, na Europa, na América do Sul, na África. Aonde tiver um verbo da vida, você vai estar em casa. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas, queridos, eu gostaria de falar um pouco com você a respeito desses 9 anos da igreja, a respeito do que representa esses 9 anos de história. O que representa a história dessa igreja? O que é construir uma história? Como se constrói, como se conta uma história? Assim como essa igreja, ao longo desses 9 anos, tem crescido, se desenvolvido. Se você sentar um pouco para conversar com seu pastor, queridos, ele vai ter muitas histórias para contar. E sei que alguns aqui já têm muitos anos acompanhando esse casal. Quantos aqui estão desde o início? Você pode levantar a sua mão. Muitos irmãos, olha que bênção. Quantos estão aqui, chegaram nos últimos 5 anos? Você pode levantar a mão. Olha só, que coisa boa, que bênção. Nós temos uma história que foi vivida, coisas que foram construídas ao longo desses 9 anos. Amém, querido? É assim com todos nós. E se você sentar um pouco com o seu pastor, como falamos, você vai ouvir histórias maravilhosas que ele vai contar. E é importante, queridos, viver a história, mas muito mais do que viver a história, é importante saber contá-la. Viver, sim, mas contar é tão importante quanto viver, ou até mais. Por que mais? Porque quando você conta uma história, você está expressando, você está colocando, externalizando, colocando para fora aquilo que você guarda como registros, aquilo que marcou você, aquilo que foi mais evidente. Quando você conta uma história, você está falando sobre o que está impregnado, sobre o que você carrega, sobre o que você levou das suas experiências. E, queridos, ter as experiências é importante, mas saber o que você vai levar delas é fundamental. Você não pode somente viver a vida um dia após o outro, mas você precisa saber o que você vai carregar daquilo que você tem vivido. E como falamos, quando você sentar com o seu pastor, se você puder sentar com ele, você vai ouvir histórias maravilhosas. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você fosse perguntado a respeito da sua história, como é que você contaria ela? Como você falaria da sua história? Como você falaria a respeito das coisas que você vive? Como você falaria sobre os acontecimentos que se sucederam ao longo dos seus anos? Como você contaria a sua história? Eu não sei se você já ouviu, queridos, um ditado ou uma história de alguém, né, que foi perguntado, 2 amigos se encontrando, e um perguntou para o outro: fulano, e aí? Como é que você está? E ele disse: rapaz, nem te conto. Melhor eu nem te contar, porque se eu contar a minha história para o carroceiro, o burro chora. Você já ouviu isso?
Se eu contar a minha história para o carroceiro, o burro chora. Eu fico pensando, queridos, que tragédia. Não é verdade? Que tragédia. Porque eu não quero que as pessoas chorem quando eu contar a minha história. Não. Quando eu falar da minha história, meu irmão, as pessoas vão ficar avivadas, vão ficar cheias de boas expectativas, as pessoas vão ficar fervorosas, as pessoas vão ficar desejando viver uma vida com Deus exatamente como eu vivo. Por isso, querido, a história não pode ser somente vivida, ela tem que ser vivida e bem contada. Como é que funciona com você? Responda para você mesmo, tá bem? Como as pessoas reagem quando você conta uma história? Deixa eu ouvir aqui se você sabe contar uma história. Eu não preciso te ouvir. Eu só quero que você responda para você mesmo. Como as pessoas reagem quando estão ouvindo você falar da sua vida? Quando estão ouvindo você falar da sua história? O que você está produzindo nas pessoas que estão paradas, atentas ao que você diz? Elas estão ficando animadas, fervorosas, cheias de boas expectativas? Ou estão ficando tristes, lamentando com você, tentando te consolar? Essa pausa foi de propósito, só para você ficar pensando um pouco aí sobre como tem sido com você. Como é que funciona? Ei, existe uma forma correta de se contar uma história. Existe uma maneira certa de falar da tua história. E sabe qual é? Entendendo exatamente o lugar que Deus ocupa nela. Meu querido, quando você falar da tua história, quando você falar das coisas que você vive, você precisa reconhecer Deus lá. Você precisa entender aonde Deus está. Você precisa reconhecer o agir de Deus, o mover de Deus, a graça, o poder de Deus operando nos acontecimentos que se sucedem na sua vida. Porque se você tira Deus da história, o que sobra? Se você tira Deus da história, o que é que vai sobrar? Eu digo para você, querido, o que sobra? Choro, lamentação e murmuração. Você não pode tirar Deus da história e você também não pode colocar Deus no lugar errado. Você tem que saber aonde Deus está operando, o lugar certo que Deus ocupa. Porque se você tira Deus, não vai sobrar muita coisa boa não. E aí, querido, quando você for contar a sua história, o que é que você vai produzir nas pessoas? Choro, lamentação e murmuração. Choro, lamentação e murmuração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Observe, fique atento com a maneira como as pessoas reagem quando você conta a sua história. Como elas reagem quando você fala sobre os acontecimentos que te sucedem. Porque se você está percebendo que as pessoas estão tristes, cabisbaixas, estão tentando te consolar, querido, pode ser que você não esteja contando a sua história da maneira certa. Mas nós, diga comigo, mais uma vez, sou o contador das melhores histórias.
Você é aquele, meu irmão, que está produzindo as melhores histórias. Por quê? Porque Deus está com você, meu irmão. Porque Deus está com você, querido. Porque o Senhor é contigo, meu irmão. Porque Deus está agindo em teu favor. Porque Deus está se movendo aí, querido. Porque Deus está produzindo coisas maravilhosas no teu dia. Porque milagres estão acontecendo. Porque o mover de Deus está agindo. Porque os dons estão operando. Sim! Esse é você, diga comigo: esse sou eu! Mais uma vez: esse sou eu! Esse é você, meu irmão. Alguém que vive a história, mas alguém que sabe contar. Não é só viver, é viver e saber contar. E você sabe que está contando da maneira certa quando você fala e as pessoas ficam avivadas, ficam querendo experimentar aquilo que você está vivendo, ficam querendo conhecer o Deus que você serve, ficam querendo desfrutar desses benefícios, desse favor que é ser um verdadeiro filho de Deus. É assim que funciona, querido. Você vai saber que está contando a tua história da maneira certa quando você olhar como as pessoas que estão ouvindo estão reagindo. Esse sou eu, querido. Esse é você. Nós somos levantados por Deus. Nós estamos aqui para sermos, de fato, um verdadeiro outdoor de Deus. Amém, querido? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque é importante que a gente possa abrir a Bíblia também. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Nós vamos ver aqui alguém, querido, que sabe contar uma boa história. Mas eu quero, todo mundo conhece esse texto. Você se lembra da história de Davi? E de como ele matou Golias? Você se lembra? Tem algumas coisas aqui que eu quero que você preste muita atenção. Amém? De forma resumida, queridos, você se lembra que o exército de Israel foi desafiado pelos filisteus. Eles estavam num campo de batalha, frente a frente. Então um guerreiro chamado Golias se levanta e diz: ei, tem alguém aí capaz de me enfrentar? E ele fez isso por 40 dias e 40 noites. Ou melhor, à tarde, de manhã e à tarde. Ele fez isso 80 vezes, desafiando o exército de Israel, para ver se alguém teria coragem de, num duelo, homem a homem, enfrentá-lo. Então, dos dois, quem vencesse, representaria, ou levaria também a vitória de todo o exército. E a Bíblia diz, versículo 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado de anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra, e chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais novo, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentava-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi: peço-te para os teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva aos comandantes 1000, visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e traga uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de bem, e trarás uma prova de como, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus.
Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ali ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e o temiam grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: como é? O que mesmo vão fazer ao homem que ferir a este filisteu e tirar de Israel essa afronta? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará ao homem que o ferir. Tudo bem até aqui? No versículo seguinte, a Bíblia diz assim, versículo 28, preste atenção comigo. Ouvindo-o Eliabe. Quem era Eliabe? Seu irmão mais velho. Ouvindo Eliabe falar aos homens, aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Acendeu-se-lhe a ira, pois, e disse: por que disseste, ou melhor, por que desceste aqui? Quando Eliabe ouviu Davi fazendo aquelas perguntas, quando Eliabe ouviu Davi interagindo ali com os soldados, como foi que Eliabe ficou, querido? Irado, ficou nervoso, ficou com raiva, e perguntou para Davi: o que você está fazendo aqui? Por que desceste aqui? E ele continua dizendo: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui só para ver a peleja, ou desceste aqui só para ver o circo pegar fogo. Observe, queridos, o que Eliabe fala a respeito de Davi. Preste atenção no que Eliabe diz. Quem era Eliabe, queridos? Era o irmão mais velho de Davi. Você concorda comigo que Eliabe era alguém que conhecia Davi como poucos? Era alguém acostumado com Davi no seu dia a dia. E ele disse: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver o circo pegar fogo. Respondeu Davi: que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro lado e falou as mesmas coisas, e o povo tornou a responder como dantes. Querido, observe que aquele comportamento de Davi não era um comportamento estranho. Aquele comportamento de Davi não era uma novidade. Que tipo de comportamento? O comportamento de alguém que via um problema e se colocava disponível para resolver. Era um comportamento de alguém que diante dos desafios tinha ousadia para se apresentar. O comportamento de alguém que não se acovardava diante dos perigos. Esse era um comportamento recorrente. Quando Eliabe diz: bem conheço a tua presunção, a tua maldade, em outras versões, a tua arrogância. Eliabe está falando sobre um comportamento que Davi tinha no seu dia a dia. Queridos, eu fico pensando, e nós conhecemos o texto um pouco mais adiante, Davi fala sobre as experiências que ele teve com o leão e com o urso, e eu fico pensando, queridos, que Davi era alguém que chegava em casa e se apressava para contar aquilo que ele tinha como experiências com Deus. Ele falava sobre
o leão que matou, sobre o urso que ele matou, sobre as ovelhas que ele livrou, e esse era o dia a dia de Davi. Ele não estava ali, queridos, mais adiante, quando ele se apresenta e fala com Saul sobre a experiência que ele tinha no campo, cuidando das ovelhas. Ele não está fazendo cena, ele não está falando de algo somente para impressionar, ele estava falando sobre uma coisa que era rotineira para ele. Você está entendendo, querido? Quando Eliabe diz: eu bem conheço a tua presunção, a tua arrogância, a tua maldade, Davi, eu fico pensando que Davi contava essas histórias e os irmãos de Davi ficavam incomodados. Rapaz, mas que esse menino acha que é? Que menino arrogante, que menino presunçoso, quem ele acha que é? Como é que essas coisas acontecem com ele e não acontecem comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você começar a compartilhar as tuas histórias de fé, quando você falar sobre coisas que Deus tem feito, tem promovido na tua vida, pode ser que algumas pessoas se incomodem, mas eu te pergunto, você vai parar de falar? Você vai parar de falar? O que foi que Davi fez? Davi, peraí rapaz, calma aí Eliabe, se virou para o outro lado e continuou ouvindo. Eu não vou parar de falar sobre as minhas experiências com Deus, sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, ainda que algumas pessoas se incomodem com isso, querido. Agora, preste atenção, Eliabe diz: eu bem conheço a tua maldade, a tua arrogância, a tua presunção. Como falamos, queridos, esse era um comportamento recorrente, isso fazia parte do cotidiano de Davi, não era um evento, não era em momentos especiais que Davi elaborava uma história bonita para contar, não era assim. Porque se eu disser para você assim: fulano, sobe aqui, conta para a gente o teu testemunho, pode ser que diante das pessoas ou diante de um evento público você consiga contar uma boa história. Mas eu te pergunto, como tem sido no seu dia a dia? Como é que tem sido para com as pessoas que te conhecem? A Bíblia diz que Eliabe falou para Davi: eu bem conheço. Se as pessoas que te conhecem bem forem perguntadas a respeito de como você fala da sua vida, o que elas vão responder? A gente não está falando aqui, querido, sobre aquilo que você é capaz de contar no momento de aniversário, no momento especial, no momento público, no momento em que você é convidado para contar um testemunho. Eu estou falando sobre aquilo que você fala do seu dia a dia, sobre aquilo que você conta quando você chega no seu trabalho, sobre como você fala sobre o seu dia na escola, na faculdade, na igreja, quando você chega em casa e vai compartilhar com seus filhos, com seu cônjuge, com os seus pais, o que você diz nesses momentos. É sobre isso que a gente está falando, meu irmão. Nós não estamos falando sobre aquilo que você é capaz de falar quando você tiver uma oportunidade em público, mas sobre como você se comporta no seu cotidiano, no seu dia a dia, sobre como você se comporta com as pessoas ou com aqueles que te bem conhecem. Você está entendendo, querido? É nesse lugar que você tem que ser capaz de contar as melhores histórias. É ali, querido, que você tem que reconhecer Deus agindo. No final do dia, faça o seu balanço. Espera aí, deixa eu resgatar aqui aonde Deus agiu, aonde eu vi a mão de Deus, aonde eu vi o favor de Deus, aonde eu vi as interferências, as intervenções de Deus, o socorro, os livramentos, o suprimento de Deus, aonde Deus agiu na minha vida hoje. Era assim com Davi, querido. Ele sabia contar as melhores histórias. E é assim comigo, com você também. Nós somos os melhores contadores de histórias. Diga comigo, sou eu o melhor contador de história.
É você, meu irmão, é você, porque você é alvo da graça de Deus, você é alvo do favor de Deus. Deus te supre, Deus te acompanha, Deus te livra, Deus te assiste, querido. Como é que você não vai ter coisa boa para contar? Você tem coisa boa para falar, meu irmão. Você tem coisa boa para falar, porque você tem vivido coisas maravilhosas. Alguém pode dizer, mas porque você não sabe de detalhes da minha vida. Queridos, desafios todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Você não é especial porque enfrenta os seus. A questão é, quais são os registros que você vai carregar para o futuro, para frente? Porque deixa eu lhe dizer algo. A maneira como você conta a sua história, a maneira como você registra os fatos que aconteceram, fala muito sobre o seu futuro. Porque alguém que não consegue ver Deus no passado também não vai ver no futuro, não. Se você não consegue enxergar Deus no passado, você não vai conseguir enxergar no futuro, meu irmão. Mas se você consegue ver Deus no teu passado, querido, no teu presente, certamente você vai reconhecê-lo no teu futuro também. Vamos ver o que aconteceu com Davi. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Meu Deus. O que foi que Davi disse para Saul? Ei, rapaz, fique tranquilo. Eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu resolvo. Se eu estou aqui, eu resolvo. Deixa comigo, eu sou um resolvedor de problemas. Eu e você somos assim, meu irmão. Se tem um problema onde a gente está, o problema deixou de existir. Deixou de existir. Deixou de existir, querido. Porque eu e você somos uma caixa de ferramentas de respostas. Eu e você somos uma caixa de solução de problemas. Eu e você, meu irmão. Se a gente chega, acabou o assunto, acabou o problema. Como Davi fez. Ei, Saul, calma, rapaz, fique tranquilo, eu estou aqui, deixa comigo que eu resolvo. Esse é você, meu irmão. Tem problema aí na frente? Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Não na minha própria força, mas porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo e que me assiste. Você sabe quem é o Deus que você serve, que te assiste, meu irmão? Então não há o que temer. Nós vamos partir para cima, nós vamos avançar, nós vamos para frente, querido, porque o Deus que é o nosso Pai, o nosso protetor, vai à nossa frente, nos livra, nos guarda, e nós não temos o que temer. Então Saul disse a Davi: contra o filisteu você não pode pelejar, rapaz. Você é moço e ele é um guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu o agarrei pela barba, o feri e o matei. Meu irmão, vamos tentar observar, vamos ver juntos alguns detalhes dessa história. Algumas coisas que o texto nos traz e que revelam como Davi sabia falar dos seus acontecimentos, como Davi sabia contar as melhores histórias. Você já percebeu aqui? Você percebe o que aconteceu com Davi? Ele diz assim: eu estava ali apacentando o rebanho. E o que foi que aconteceu? Veio um leão, veio um urso. E o que eles fizeram? Tomaram a ovelha. Não é o que está escrito? Tomou o cordeiro. Eu saí após ele.
ou eu saí em direção a ele, eu o feri e livrei o cordeiro. De onde? De onde, querido? De novo, onde é que estava o cordeiro? Na boca do leão. Não, você pode imaginar essa cena? Onde é que estava o cordeiro? Ele estava ali apacentando o rebanho. O leão veio. Ele não conseguiu espantar o leão antes do leão chegar. Não, o leão chegou. O leão veio, o leão tomou o cordeiro. Ele tirou o cordeiro de onde? Da boca do leão. E ele disse: eu fui após ele, eu o feri, eu o matei e eu livrei o cordeiro da boca do leão. Agora, deixa eu te perguntar, queridos, quando a gente ouve essa história, nós ficamos avivados, empolgados, não é verdade? Mas você sabia que tem um jeito de contar essa história, um jeito dramático de ser? Porque você já conheceu pessoas que dramatizam tudo? Tudo é um drama. Tenho certeza que não tem ninguém aqui assim, né? Hein? Você já conheceu aquelas pessoas que são dramáticas? Imagine se Davi fosse assim. Como é que ele contaria essa história? Ele teria dito: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu estava lá apacentando, me descuidei por alguns minutos e o leão veio. Ele era grande, ele era robusto, e ele apanhou um cordeiro, agarrou pela boca. E quando eu olhei o leão correndo com o cordeiro na boca, eu pude ver nos olhos do cordeiro o sofrimento. Eu pude vê-lo pedindo por socorro: me ajude, me ajude. Tem gente que conta a história desse jeito. E então, eu arranquei forças de onde eu não tinha. Eu fiz das tripas coração, mas eu consegui, com esforços de onde eu nem sei de onde tirei, consegui. Fui até o leão, quase que eu não sobrevivo, mas eu consegui livrar o cordeiro da boca do leão. E você não imagina em que condições aquele cordeiro estava, com a perna dilacerada. Porque, querido, deixa eu te perguntar, em que estado, em que condições um cordeiro sai da boca de um leão? Você acha que ele sai inteiro, íntegro, sem machucado nenhum? Você acha que ele sai da boca de um leão perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Mas você não vê Davi falando sobre isso. Você não vê Davi falando sobre isso. Sabe por quê? Porque Davi sabia extrair o melhor das suas histórias, meu irmão. Davi não ficava colocando foco nas coisas ruins que eventualmente aconteciam. Davi colocava o foco, Davi colocava os olhos no melhor, no livramento, no socorro, na salvação, na vitória que ele recebeu da parte de Deus. Davi não exaltava as tragédias, Davi exaltava as vitórias. Porque a mesma história poderia ser contada de várias formas, exatamente como a sua história poderia ser contada de várias formas, meu irmão. Como é que você escolhe contar a sua história? Como você escolhe contar? A questão, querido, não é como você viveu, mas como você escolhe contar. Se você quiser contar uma história dramática, se você quiser fazer as pessoas chorarem, você consegue. Mas é isso que você quer? Não, meu irmão, não. Nós queremos revelar Deus naquilo que sai da nossa boca. Nós queremos, queridos, fazer com que as pessoas fiquem avivadas, animadas para aquilo que Deus pode fazer por elas. Esse sou eu, esse é você, meu irmão.
exatamente como Davi fez. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri, eu o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, ele se levantou contra mim, mas o que foi que eu fiz? Eu o agarrei pela barba, eu o feri, eu o matei. Eu fico pensando, querido, será que Davi não ficou lesionado, não sofreu nenhuma lesão? Será que Davi não sofreu nenhum corte? Será que ele, como Matrix, conseguiu escapar de todas as tentativas, todos os golpes do leão? O leão tentando, meu irmão, cortá-lo de alguma forma, agarrá-lo. Será que ele saiu intacto? Querido, provavelmente não. Mas você não vê ele contando isso aqui. Não é o que Davi exalta. Não é o que Davi fala. Não é o foco de Davi, meu irmão. O foco de Davi é no quê? Eu o feri, eu livrei, eu o agarrei pela barba, eu o matei. Eu matei o perigo, eu matei aquele que trazia terror, aquele que representava uma ameaça. Eu estava lá para proteger, deu certo, funcionou, fui liberto, livrei o cordeiro, Deus foi comigo, eu venci. O teu servo matou o leão, como também o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Ou seja, Davi enxergou Deus no passado, por isso ele pôde enxergar Deus no futuro. Davi enxergou Deus no passado, por isso ele sabia que Deus agiria no futuro. Você consegue enxergar Deus no teu passado, querido? Você consegue ver Deus agindo no teu passado? Pode estar certo que Ele vai agir no teu futuro. Pode estar certo que Ele vai fazer. Pode estar certo que coisas maravilhosas vão acontecer. Pode estar certo, querido, que suprimento, livramento, assistência divina vão estar lá, porque estiveram no teu passado. O Senhor me livrou. Eu livrei o urso, o cordeiro, do urso e do leão. Eu livrei e o Senhor me livrou. Eu livrei, o Senhor me livrou. Enquanto Davi se colocava à disposição para ser resposta, livramento, socorro para o cordeiro, para aqueles que ele tinha a responsabilidade de cuidar, Deus o livrava, Deus o guardava, Deus o conservava. É assim, meu irmão, contigo. Quando você se apresenta como resposta, como socorro, como livramento, Deus te responde, Deus te socorre, Deus te livra. Então disse Saul a Davi: vai, meu irmão, o Senhor seja contigo. E o restante da história, meu irmão, você já conhece. Davi venceu, porque ele confiava em Deus, assim como foi com o urso, como foi com o leão. Não tinha como ser diferente. Ei, meu irmão, você é aquele levantado por Deus para contar as melhores histórias. Tudo certo aqui, tudo tranquilo. É você, meu irmão, diga comigo, sou eu. A Bíblia diz em Salmo capítulo 9, versículo 1: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Tem maravilha aí para você contar, querido? Tem coisa boa para você contar? Você é o contador de maravilhas. Salmo capítulo 145, versículo 6: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. O que você vai falar de Deus, meu irmão? Você vai falar da sua grandeza, você vai falar dos feitos, você vai falar dos milagres. É disso que você vai falar, meu irmão. Salmo 118, versículo 14 a 17:
O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou na tenda dos justos. Quantos justos temos aqui? Mais uma vez, quantos justos temos aqui? Na tenda do justo há uma voz. Tem voz aí? Tem voz aí? Tem voz aí? Na tenda do justo há uma voz. O justo não fica calado, meu irmão. Exatamente como foi com Davi. Seu irmão se incomodou. Por quê? Porque Davi tinha que falar alguma coisa. Davi não podia ficar quieto. Diante de uma ameaça, opa, peraí, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo para contar. Na tenda do justo a voz de júbilo. A voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Eu não morrerei. Não morrerei. Antes eu contarei. Eu vou contar o quê? Eu vou contar o quê? Eu vou contar as obras. Eu vou contar os feitos. Eu vou contar os milagres. Eu vou contar da grandeza de Deus. Eu não vou morrer. Deixa eu lhe dizer, querido, você não vai morrer. Você não vai morrer, meu irmão. Você vai viver os teus dias. Você vai completar aquilo que Deus tem para você. Com um propósito, meu irmão. Com um propósito, querido. E esse propósito não tem a ver com lamentar, resmungar ou reclamar. Não, tem a ver com falar. Falar de Deus, anunciar quem Deus é, falar dos seus grandes feitos, falar da sua grandeza, falar dos seus milagres, falar da sua destra que se eleva e faz proezas. A destra do Senhor tem se elevado, a destra do Senhor tem feito grandes coisas, meu irmão, na tua vida. Então você não vai morrer, porque você precisa contar. Você precisa contar. E você vai contar, meu irmão. Você é esse que vai falar. Diga comigo, eu não vou morrer. Mais uma vez, eu não vou morrer. O que eu vou fazer? Eu vou viver. Para quê? Para quê? Para quê? Eu vou contar. Você vai contar o quê? Você vai contar o quê? Você vai contar o quê? Eu vou falar das obras, eu vou falar das suas maravilhas, eu vou falar dos seus grandes feitos, eu vou falar da sua grandeza. Eu vou falar da grandeza de Deus, das obras de Deus, porque na tenda do justo não tem calado, não. Na tenda do justo ninguém fica de boca fechada, não. Tem justo aqui? Tem justo aqui? Cadê a tua voz, meu irmão? Cadê a tua voz? 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 Ei! Deixa eu lhe dizer, meu irmão, a tua voz, diga comigo, a minha voz. Mais uma vez, a minha voz. A minha voz vai produzir. O que a tua voz vai produzir nas pessoas? O que a tua voz vai produzir em quem estiver te ouvindo? Vai produzir o quê? Avivamento. Avivamento, querido. Vai produzir confiança em Deus. Vai produzir segurança. Vai produzir bom ânimo. Vai produzir as melhores expectativas sobre o futuro. As pessoas vão te ouvir. As pessoas vão te ouvir, meu irmão, e vão falar: rapaz, eu quero o que esse homem tem. Eu quero o que essa mulher tem. Eu vou viver, eu vou desfrutar do que esse homem de Deus, do que essa mulher de Deus está me falando também. Esse é você. Esse é você.
Esse é você, meu irmão, um farol da palavra, um outdoor de Deus, alguém que anuncia as boas novas, os milagres, as grandezas de Deus. Esse é você, meu irmão. A tua vida não está aqui à toa, não é fruto de um acidente, não é obra do acaso. Não, querido, você está aqui para viver e anunciar, viver e anunciar quem é Deus, o melhor de Deus, a sua natureza, o seu caráter. Esse é você, querido. Nós temos um povo avivado aqui em Interlagos, nós temos um povo fervoroso aqui em Interlagos. Tem voz aí, 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 tem voz aí. Ei! Oh, aleluia! Podem chamar a gente barulhento, não tem problema não. Nós não vamos calar a nossa voz, como tentaram calar Davi. E muitas vezes, que são pessoas muito perto de nós, que estão querendo nos calar. Mas vai conseguir? Vai conseguir te calar? Espera aí, de novo. Vai conseguir te calar? Não vai te calar, não. Não vai te calar, não. Porque tem algo dentro de você, tem algo no teu coração que vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, para anunciar os grandes feitos do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Cadê o povo fervoroso em Interlagos? Cadê o povo fervoroso em Interlagos? Cadê o povo fervoroso? Cadê o povo avivado de Interlagos? Tem um povo aqui que não consegue se conter. Tem que falar, tem que expressar, tem que se manifestar, tem que celebrar, tem que se alegrar. Porque aquilo que Deus fez na tua vida é grande demais. É grande demais. É grande demais. É grande demais. E você tem que extravasar, você tem que falar. E ninguém vai te conter, ninguém vai calar você, ninguém vai abafar a tua voz. Não, 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 não. Ninguém vai calar você. Porque você vai saber, você vai se lembrar. Deus quer que eu conte, Deus quer que eu fale. E eu vou falar. Eu vou falar. Porque eu carrego respostas. Porque eu carrego soluções. Porque eu sou essa caixa de ferramentas de Deus. Porque quando eu livro, Deus me livra. Quando eu socorro, Deus me socorre. Quando eu estou suprido, Deus me supre. Quando eu assisto, Deus me assiste. Ei, aleluia! E é assim, meu irmão, que nós vamos viver os nossos dias. É assim que nós vamos viver o nosso futuro. É assim que serão os próximos anos. Se Deus se fez presente no passado, se Deus fez no passado, diga comigo assim: muito mais. Não, não, muito mais. Mais uma vez, muito mais. Muito mais. Muito mais.
Se Deus fez, Ele vai. Muito, 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 muito mais. Essa é a nossa confiança. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele fez, então eu vou partir para cima. Não me resta outra coisa senão avançar, progredir, desbravar. Vai ser assim, meu irmão, vai ser assim com você, 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 porque nós temos um povo aqui em Interlagos cheios de Deus, cheios de coragem, cheios de ousadia, prontos para avançar, prontos para essa nova fase, prontos para uma nova estação. Diga aí, está falando comigo? Mais uma vez. Está falando com você. Estou falando com você. Deus está falando com você, querido. Pastor, vem aqui por gentileza. Aleluia. Só pode virar de costas. O que está escrito na camisa que provavelmente você está vestindo, ou muitos de vocês estão vestindo? E digo a você que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos. Em algumas versões, ergam os olhos, levantem os olhos. Abram os olhos e vejam. E o que? Vejam. Ei. Deixa eu lhes dizer algo, querido. Você sabia que nem sempre estar de olho aberto significa ver? Nem sempre estar de olho aberto significa ver. Abram os olhos e vejam. Vejam os campos. Porque existem pessoas que estão por aí com os olhos abertos, mas não estão conseguindo ver nada. Estão com os olhos abertos, mas não estão enxergando o que precisa ser visto. Aleluia, aleluia. Pastor, o senhor pode virar aqui? Aleluia. Estava sentado ali antes do culto e esse versículo me saltou. Saltou ao coração. E é o versículo dessa estação de vocês. E não é por acaso. Abrir os olhos e ver algo. Ver os campos. Ver os campos. Esse versículo, ele não chegou ao seu coração por acaso. Esse versículo fala de um tempo novo. De um tempo novo, em que a visão, o foco ficará ainda mais nítido, mais claro. Abrir os olhos e ver
o que tem que ser visto, perceber o que tem que ser percebido, alinhar o foco com aquilo que Deus quer. Isso vai produzir mais rapidez no crescimento e em tudo que vocês colocarem as mãos. Isso vai produzir uma percepção, uma capacidade para reconhecer as pessoas de uma forma diferente. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. E veja. E veja. Abra os olhos e veja. E veja com nitidez cada detalhe que Deus está apontando. Cada detalhe para os quais Deus está chamando a atenção. Nada vai passar, as coisas não vão passar de forma desapercebida. Oh, aleluia. Um tempo de maior precisão, um tempo de percepções mais aguçadas, um tempo de um olhar refinado. Um tempo em que coisas que talvez em outros momentos não fossem percebidas, agora serão percebidas. Serão percebidas. Serão percebidas. Ei, aleluia. 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 Será assim. Será assim. Uma nova unção sobre vocês. Sobre vocês. Agora, em nome de Jesus. Nova unção, nova unção. Oh, aleluia. Chegando agora. Em nome de Jesus. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Um novo tempo para você também, querido. Para a sua vida, nos seus negócios, na sua família. Um novo tempo, meu irmão. Porque aquilo que chega sobre eles toca você, alcança você, cobre você. Hey! Será assim. Será assim. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por uma igreja atenta, por uma igreja, Pai, com os olhos alertas, por uma igreja que não vai deixar passar diante dos seus olhos nenhuma oportunidade. Nada que você esteja fazendo, Pai, ficará desapercebido. Tudo vai ser percebido, vai ser reconhecido, vai ser detectado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Oh, aleluia! 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 Em o nome de Jesus.